Tô de volta ao caleidoscópio desta noite. Eu quero que você continue comigo nesse papo sobre Enem, mas antes, participe das nossas promoções. Sábado ou domingo é bom demais para um passeio no Parque Ecológico Vale Verde, pertinho de BH. Lá, natureza e diversão andam juntas. Entre na página do Caleidoscópio, no site da TV Horizonte, e concorra a 2 ingressos para dar um rolê neste lugar incrível. Isso aí, entra lá, porque vai ter kits também da Chevette Hatch. Fabrício, eu te segurei, você ia falar, agora você fale, por favor. Chegou a hora da redação, né? Bom, a redação, ela é sempre uma vilã, assim, as pessoas sempre têm medo, né, da nota que podem tirar na redação. É importante a gente explicar como é que funciona o processo, né? São 5 competências. A competência 1 vai avaliar a questão da norma culta, né? O texto escrito na modalidade formal da língua portuguesa. Então, a questão de acentuação, de pontuação, ortografia, concordância, tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes um acento a mais ou a menos pode te derrubar e pode abaixar a sua nota, né? A segunda competência é a competência relacionada ao tema da redação. É importante a gente falar um pouquinho. Existe uma diferença entre o tema e o assunto. O assunto ele é mais geral, mais abrangente. Então, por exemplo, lá em 2015, o assunto foi violência. A redação discutiu um pouquinho sobre questões de violência, só que foi recortado para violência contra a mulher, né? Poderia ser violência contra o idoso, violência contra maus tratos aos animais, enfim. Então, o assunto ele é mais abrangente, o tema ele é bem recortado. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer redação para não vacilar nessa questão do tema. Porque senão você pode tangenciar e essa nota pode cair. Tangenciar é abordar parcialmente esse tema. Então, assim, nesse ano era persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, tinha esses fatores. Tinha que falar de persistência, tinha que falar de sociedade brasileira. Senão você não abordava esse tema de uma forma ampla. Assim, né? como há alguns anos já caiu também imigração para o Brasil no século XXI. Então, o processo migratório é para o Brasil e é dentro do século XXI. Então, as pessoas falaram, por exemplo, de colonização, coisas mais antigas, fugiram, né, tangenciaram o tema porque não abordaram completamente o que foi pedido. Essa é uma excelente dica, né? O tema te diz o que ele quer, né? E justamente quando você foge ao tema, automaticamente você zera aquela competência, que é a competência 2, e você perde a prova, porque você zera o Enem todo. Caramba. Você zera a redação. Então, é muito importante. Uma coisa que é muito interessante dentro da competência 2, são as áreas do conhecimento. Isso é muito interessante. Porque o que o Enem espera? Que você, como candidato, aplique conceitos de várias áreas, ou seja, ao longo da sua formação, você estudou sociologia, história, filosofia, você sabe um pouco sobre economia, política. Então, que você empregue no seu texto conhecimentos, conceitos dessas áreas. Então, isso está sendo muito cobrado no Enem. Que o candidato seja competente para articular conceitos e ligar esses conceitos ao tema que está sendo discutido na redação. Inclusive, esses conceitos podem ser, por exemplo, um filme, um livro, que ele lê uma música, né? Ele tem que dialogar com a sua realidade, com a sua bagagem cultural. Sim, o que o aluno que está terminando o ensino médio, tem para contribuir em sentido de conteúdo mesmo, né? Não é possível que esse tempo inteiro de formação ele não tenha nada de construção de formação para colocar nesse texto. Né? É o que eu nem chamo de repertório sociocultural. Né? E aí faltam quantos? Essa é a competência 2. A competência 3 é como o candidato organizou e selecionou a informação. Então, não adianta nada, é só pegar um dado do texto motivador e colocar na prova. O Enem vai cobrar como que ele vai organizar isso. Então, por exemplo, se ele trouxe outros dados, uma estatística, um fato comprovável, se ele fez uma alusão histórica para comparar um período ou uma época, isso é muito importante. Que a gente poderia chamar isso de intervenção? Não, estratégias argumentativas. Se ele, por exemplo, organizou o texto por causa e consequência, se ele fez uma contraposição, por exemplo, se ele fez uma enumeração de ideias, como que ele está fazendo para sustentar essa ideia ao longo do texto? Perfeito. É o projeto de texto que vai ser avaliado, né, nessa competência. Já prevê tudo isso, exemplos, fatos comprováveis. E o número 5? Ainda tem a 4. A 4. Olha. Que são os mecanismos de coesão. É importante que os períodos do texto estejam sempre bem coesos, bem ligados. Articulados. Então, igual a Poliana falou, um período é causa, o outro é consequência. Então, tem que haver um mecanismo para fazer a coesão. Basicamente, são as conjunções, tem algumas expressões, então, são os conectores de uma forma geral. Então, é muito importante. Por fim, a proposta de intervenção. Né? Ela vale 200 pontos. E o que se espera da proposta? Né? É que o candidato...
Esse é o assunto que o pessoal tem muita dúvida. Exatamente. Inclusive, um aluno fez uma aluna uma pergunta sobre o assunto. A gente vai descobrir agora se é um aluno ou uma aluna. Vamos ver. Quais são os principais elementos a serem abordados na proposta de intervenção? E aí? Vamos lá. Existem alguns elementos que são obrigatórios. Tá? Então, o que se espera da proposta? A proposta é uma sugestão. Você, como candidato, como cidadão brasileiro, você já discutiu o tema, você já argumentou, já colocou algum dado para legitimar, para sustentar e legitimar a sua argumentação. O que se espera agora é que você sugira algo para melhorar aquele problema, né? É para minimizar todo o dano que aquele problema causa. Então, por exemplo, o primeiro elemento obrigatório, o que vai ser feito? Ou seja, a partir da sua discussão, qual que é a ação interventiva que vai acontecer na realidade? Quem vai executar essa ação? Né? Quem vai ser o agente? Pode ser o governo, a mídia, a família, alguma ONG, instituições sociais. Você também como cidadão, como indivíduo. Né? Então, o que vai ser feito? Como vai ser feito? Né? Ou seja, qual que é o modo de execução daquela ação? Na prática, como é que ela vai funcionar? Né? E o detalhamento é uma outra parte importante, que é justamente dê mais informações sobre esse projeto que você está elaborando, né? Datas, lugares, nomes, aborde de uma forma mais completa. Muita gente também pergunta pelo efeito, né? Qual que seria o provável resultado da ação? É legal colocar, é importante colocar no finalzinho da redação, da proposta, qual vai ser o efeito, qual o resultado que você imagina que vai acontecer. Além de relacionar essa proposta, a discussão feita ao tema. Porque muitas vezes o aluno fala sobre indígena e na proposta coloca algo nada a ver, coloca educação. Tem que estar então, assim, articulado. tem que estar articulado com o projeto de texto. Agora qual será o tema desse ano? Bom, eu nos 2 últimos anos acertei, né? Em 2015 eu trabalhei a questão da violência contra a mulher. Em 2016 eu falei sobre intolerância religiosa. E 2017 o pessoal está curioso. Bom, a gente tem uma questão que mudou a banca de avaliação, né? Então a gente não sabe qual vai ser a linha de raciocínio, né? Eu percebo o seguinte, eu sempre trabalho temas sociais e que tem alguma coisa a ver com o direito humano, tem relação com os direitos humanos. Então, as minhas possibilidades são a discussão sobre homofobia, a questão do bullying, a questão da depressão, desses transtornos psicológicos que são questões de saúde pública. Além do sistema carcerário brasileiro, população em situação de rua, trabalho análogo ao escravo, são assuntos que foram discutidos ao longo do ano e que existe uma chance de cair. A questão é essa, sempre o tema do Enem vai ser uma atualidade. Pode ser também aquela atualidade genérica, gestão do lixo, por exemplo, mobilidade urbana. Não nos surpreenderia se esse tema viesse também no Enem. Então, é importante que o candidato não elimine temas e sim pense, como que esse tema cairia no Enem? Deixa eu pensar aqui. E caso, nossa, eu não sei nada sobre esse tema, o que ele pode fazer? Estudar, dar uma olhadinha, ver um documentário, pesquisar, para que ele tenha uma bagagem sociocultural interessante para colocar lá na redação na hora, né? Perfeito. Mário, você quer fazer uma pergunta? Não, rapidinho, porque é sobre os 4 pontos, né, que ele falou. As 5 competências. As 5 competências. Você começou falando de acentuação. E uma coisa que também chama muita atenção é a pontuação. Sim. A gente tem um problema muito grande com vírgula. Vírgula é sempre a vírgula é o principal problema. problema. É o principal da pontuação. Eu é o não mais sei quem difícil, inventou né, que vírgula é respiração da frase, não é? Tem gente que faz só Respirou, respirar colocou que vírgula. coloca vírgula. E não tem nada disso, né? Não tem nada Existem disso. regras, tem que analisar. Geralmente, vírgula separa termo que é deslocado na frase, né? Se a frase não está numa ordem gramatical tradicional, sujeito, verbo, objeto. Se você desloca algum termo, você separa. O que explica na frase ali, um termo explicativo é separado por vírgula, mas são regras, né? A vírgula muda o sentido de Com uma certeza. frase, né? Muito, Totalmente. né? Então, E é importante pensar que existem regras. A gente não pode colocar a vírgula ali, né? A gente pode colocar e algumas vezes a vírgula também é facultativa. Então, é importante pensar onde eu não posso colocar a vírgula para eu não incorrer nesse erro. Uma pergunta rápida. Quando você usa o mas, né? Você coloca vírgula, mas, põe vírgula de novo ou não? Às vezes vai depender se tiver algum termo se ele intercalado. se ele tiver deslocado, você põe entre vírgulas. Mas, em geral, quando ele só contradiz, é adversativo, é uma vírgula antes dele. A vírgula é Só uma vírgula antes. Isso. Ok, obrigado. Muito bom. Vamos ouvir música agora e já voltamos para falar mais sobre português e redação. Abordar
nosso. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. Preparar a nossa invasão e fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bobagens e navegar no mar da tranquilidade. Pode cantar junto, vai! Toquem vocês! Solta a voz, vai! A revolução que está no ar, nas ondas do rádio, no submundo, repouso, repúdio, e deve despertar. Disputar em cada frequência um espaço nosso nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do